E aí, galera, tudo bem? Então, hoje finalizamos aí as nossas discussões sobre Marx. Então, vamos compreender aí do que se trata ideologia e alienação, dois conceitos bem importantes para o Marx, e principalmente ideologia vem sendo falado muito, embora alienação também seja, a gente vai ver que é um conceito também bem atual, bem importante aí. Então vamos entender isso e vamos tentar relacionar isso com o fetichismo da mercadoria que a gente viu na outra aula. Beleza? Vamos lá? Então, gente, vamos compreender aí o que é, afinal, essa ideia de ideologia e alienação. Né? Primeiro, gente, ideologia não é um conceito só do Marx, não. Tá? Tem muita gente que já estudou, já pensou sobre. Né? Mas para o Marx, ele tem uma importância muito grande. Em linhas gerais, ideologia para o Marx significa uma consciência falsa da realidade. Mas o que é isso? Como assim consciência falsa? É quando você não percebe qual é a sua real realidade. Você não entende, você não enxerga a realidade que você está inserido. Você imagina uma outra realidade. Por isso que ele fala uma consciência falsa da realidade. Ah, mas então a pessoa não percebe porque ela quer? Não, não é porque ela quer. É porque, para muita gente vai acabar se dando bem se eu não perceber qual a realidade que eu estou inserido. Porque aí eu não vou tentar mudar essa realidade. Então sempre tem alguém que tem um interesse em manter essa ideologia. E o Marx vai falar lá na ideologia alemã que a ideologia dominante, ou seja, a ideologia que domina a sociedade, é a ideologia da classe dominante. Ou seja, é a ideologia que a classe dominante quer justamente para continuar dominando. Tá? E o outro conceito é a alienação, que também é bem importante, que é uma outra ideia aí do quanto a gente se aliena, do quanto a gente não percebe o que está acontecendo aí. Tá? E aí ele vai dizer que, inclusive, para a transformação social, para que o proletariado possa deixar de ser explorado pela burguesia, ele precisa deixar de ser alienado, ele precisa tomar consciência de classe, ele precisa perceber qual é a sua real classe, a real, qual a realidade da sua classe, né? A realidade que a sua classe vive. Ok? Então vamos lá. A alienação se manifesta na vida do trabalhador quando o produto do seu trabalho deixa de lhe pertencer. A gente vai pensar, mas como assim deixa de pertencer? Ora, nem sempre o modo de produção capitalista existiu. A gente já sabe disso. Né? Já tivemos outros modos de produção. Ora, em outros modos de produção, né, aliás, é só no modo de produção capitalista que quem produz a mercadoria, quem produz o produto, quem trabalha e constrói e produz um determinado produto, não se vê como proprietário daquele produto. Vocês vão dizer, mas como assim? Se a gente voltar antes do capitalismo, se a gente voltar lá na Idade Média, né, no modo de produção feudal, você vai ter uma produção muito mais artesanal, né, porque ainda não tinha essa produção em larga escala, essa produção industrial. Ok? Uh, e aí ele vai. E aí se a gente pensar, por exemplo, nessa, nessa produção artesanal, vamos pensar lá no sapateiro da vila. É ele que vai fazer todas as etapas da produção. Então é o sapateiro que vai curtir o couro, né, que vai pintar, que vai costurar, que vai colocar a sola, que vai colocar os adereços e que inclusive vai vender. Então é ele que faz todas as etapas da produção. E é ele, quando vende, nem que seja só uma troca de produto por outro produto, né, porque nem sempre era troca monetária, né, às vezes você trocava mesmo um produto por outro. Né, então comprava um saco de arroz lá pelo sapato, alguma coisa assim, tá, uma hipótese. Quem vai quem vai se beneficiar disso era o próprio sapateiro, era o proprietário daquele produto. Então, o produto e o produtor estavam intimamente ligados. Acontece que no capitalismo há uma desvinculação. Né? O
trabalhador não vai mais se perceber como o real produtor daquele produto. E qual que é o problema disso? Aí não é à toa que ele aceita as relações de assalariamento, que ele aceita receber um salário, que a gente já viu, que é sempre muito menor do que ele produz. Então ele produz muito mais do que ele recebe. Isso só ocorre no modo de produção capitalista. Tá? Temos aqui uma imagem aí, só para a gente lembrar que essa alienação, né, do trabalhador também tem muito a ver com produtos ideológicos que a própria mídia trans, passa para a gente. Né? Então, por que será? Porque para a mídia, né, lembre-se, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. A mídia está sempre a serviço da classe dominante. Então é interessante para ela fazer com que a gente se aliene, que a gente então perceba o que de real está acontecendo. Tá? Continuar. Existem alguns mecanismos aí de como ocorre aí essa alienação. Um deles, daí, ó, a venda da força de trabalho. Né? A gente viu, né? Para o Marx tem duas classes, uma os donos dos meios de produção e outra que não tem os meios de produção, que são os trabalhadores, que têm que vender a força de trabalho, a sua capacidade de produzir. São eles que decidem quanto ganham, o tempo que eles vão trabalhar, o ritmo do trabalho? Não. Né? Já viu um trabalhador chegar para o empresário? Ah, não quero saber, você aí vai me pagar tanto, eu vou trabalhar com... É assim, né? Ainda mais no Brasil hoje em dia, da reforma administrativa, as pessoas estão trabalhando aí pelo que dá, né? Se ela não aceitar, tem um monte de gente, ainda mais num desemprego tão brutal como a gente está vivendo, né? Então, o trabalhador ele vai se alienando, ele vai se separando do produto dele, até por essas relações de assalariamento, de subalternização do trabalhador em relação ao patrão, né? ao proprietário dos meios de produção. Tá? Outro mecanismo aqui, ó, industrialização, né? O capitalismo que traz esse processo de industrialização. Industrialização não é só criar indústria e tal, tecnologia, mas é também ter produção em massa, né? Produção em larga escala. Né? Hoje em dia a gente até paga mais caro pelas coisas artesanais, porque tudo é produzido em enorme quantidade. Né? Que mais? Propriedade privada e assalariamento separam o trabalhador dos meios de produção e do fruto do seu trabalho. Então, essa ideia, lembram-se que a propriedade privada se torna inviolável. Né? Então, quem é dono dos meios de produção tem uma garantia de que ninguém vai poder tocar nos seus meios de produção. Né? Então, todas essas etapas do capitalismo vão fazendo com que o trabalhador se afaste, se perca nesse processo e não se enxergue mais como produtor do, dos seus produtos, né? que é a realidade. Tá? Outra coisa bem importante, separação entre o trabalho manual e intelectual. É no capitalismo que isso fica muito evidente, assim, que se começa uma ideologia, né, uma consciência falsa de que o trabalho intelectual é muito mais importante do que o trabalho manual. E aí, se é mais importante, tem que ser melhor pago. Né? Com isso, o trabalho manual passa a ser muito pouco valorizado. Então, as pessoas recebem os piores salários, têm as piores condições de trabalho e tal. E aí, só para a gente contextualizar, né, tentar entender um pouquinho, vamos fazer um exercício. Pensem vocês aí, se a gente tivesse uma greve de uma semana, não mais que isso, dos coletores de lixo. A galera que coleta lixo das casas, que coleta lixo dos hospitais, das empresas, dos restaurantes e tal, ficasse uma semana sem. Uma semana sem eles. Sem ninguém para limpar as ruas e tal. Uma semana. Beleza? Agora, imaginem o trabalho intelectual. Professor. Imagine a gente ficar, né, todos os professores, pensar uma greve geral dos professores. Brasil inteiro. Uma semana. Quem será que a sociedade vai sofrer mais? Com a ausência dos professores ou com a ausência dos coletores de lixo?
sem medo, né, gente? É óbvio que é dos coletores de lixo. Né? Ah, então os professores não valem nada? Não, claro que não, né, gente? Não estou falando isso, jamais falarei isso. Eu amo ser professor. Não é isso, gente. Não é isso. O que eu estou dizendo é que no capitalismo a gente criou uma ideia tosca de que o trabalho intelectual é muito mais importante e que o trabalho manual não tem valor, que ele não precisa ser bem remunerado. E isso é uma tosquice, isso é bobeira. Por quê? Porque todos os trabalhos são importantes. Lembrem-se lá, agora vamos pensar até no Durkheim, né, quando ele vai dizer que para a sociedade se manter harmônica, ela vai precisar que todo mundo crie a necessidade do outro, porque todo mundo é dependente do outro. Porque eu não sei fazer o serviço dos coletores de lixo, mas eu preciso do serviço deles, assim como eles precisam do meu serviço como professor. Tá? Mas então, por que é que se acha que alguns trabalhos merecem mais valor e outros menos? Tá? É justamente também para você segmentar a classe trabalhadora, para a classe trabalhadora não se ver como uma classe inteira. Vocês já devem ter visto muita gente, inclusive tem muito, mas muito, na classe de professor e professoras, as pessoas, professores e professores, não se verem como trabalhador. Você fala, ah, porque não, a luta dos trabalhadores, como se não fosse deles, uma luta de fora. Não, é uma luta nossa, nós também somos trabalhadores. Né? O trabalhador não é só o trabalhador da fábrica. Todo mundo que vende sua força de trabalho é trabalhador. Né? Então, uma das formas de você alienar também o trabalhador é você retirar dele a possibilidade dele construir uma classe maior, né? Não só de trabalhadores de tal função, né? Ah, os trabalhadores da saúde, da educação, não, todo mundo é trabalhador e todo mundo tem a mesma importância dentro da sociedade, ok? E, como eu já falei para vocês, né, olha só, a ideologia impede a tomada de consciência pelo trabalhador de sua alienação. Então é justamente essa consciência falsa, é justamente toda essa produção de uma realidade que não existe e que se acredita que existe e que faz com que a gente não enxergue a própria realidade, que faz com que o trabalhador não tome consciência de qual classe ele pertence, de como essa classe é explorada e de como ele vai poder, de como ele poderia lutar para evitar essa exploração. E aí, sem essa consciência de classe, sem tomar consciência de classe, não tem como mudar essa situação. E aí, por isso, é muito importante para a burguesia que as pessoas continuem não enxergando, que o trabalhador continue alienado, que não perceba o que está acontecendo ao redor dele. Triste isso, né, gente? E aqui só para vocês verem como a ideologia aliena muito. Olha só, uma imagenzinha aí, uma chargezinha. Temos aí duas pessoas em situação de rua, embaixo da ponte. Olha só o diálogo delas. Né? Ah, o comunismo é um perigo, meu chapa. O comunismo, o pessoal não tem propriedade. Eu não sei se eu rio ou se eu choro, né? Porque parece uma piadinha, mas realmente muita gente não consegue entender isso. Eu já tive altas discussões com muita gente, não é só aluno não, gente. Já discuti com professor e professora que não enxergam, que não tem propriedade. E fica defendendo um sistema que não lhe garante ter propriedade. Né? Nem muitas vezes a propriedade da sua própria vida. Difícil, né, gente? Vamos lá? Então, gente, eu trouxe várias imagens aí para contextualizar essa questão da ideologia. Beleza, gente? Vamos lá. Então, temos aí ó, um diálogo bem interessante aí para a gente pensar. Tem um livro, né? Lembra-se, Fetichismo da Mercadoria, Mercadoria Adquirindo Vida. Olha só, bem bolado esse desenho aí. Tem lá o livro dizendo, me leva, me compra. Aí o abajur, ah, isso aí, não irá se arrepender. O tênis, nós te amamos, cara. Confia, confia em mim, né? O vaso ali. Fez um ótimo negócio. Aí olha só a pessoa lá no divã, né, sofrendo. Olha o que a pessoa fala. É uma maldição que
é uma maldição que me assola desde que recebi um cartão de crédito. E a gente sabe disso, né? Vocês já devem ter ouvido a música lá do Cazuza, que ele fala que o cartão de crédito, ele fala, meu cartão de crédito é uma navalha. Por que isso? Porque as pessoas acabam adquirindo muitas coisas que elas nem precisam e depois elas não têm como pagar. E tudo isso para ficar cada vez mais alienadas, para cada vez mais se afastarem da realidade, para ficar cada vez mais acreditando que faz parte de uma classe que não faz, né? Ou nem acreditando que existe uma questão de classe na sua vida. Difícil isso, né, gente? Aqui, né, vamos contextualizar, claro que a imagem é antiga, mas é bem interessante só para vocês lembrarem. Vocês devem ter visto já. Quando chega na época da Páscoa, a gente vê o mesmo chocolate, né, o mesmo chocolate, a mesma receita e tal, só porque está no formato de ovo, que naquele momento tem uma demanda maior, porque é só naquele momento, aí às vezes é 10 vezes mais caro do que o preço da barra. Né? Faz sentido? Né? Realmente tem alguma lógica alguém comprar esse ovo? Faz o menor sentido. Porque se você quer comer o chocolate, não importa o formato. Mas por que as pessoas vão comprar? Porque existe toda uma, um estímulo muito grande da própria mídia, mas não só da mídia, né, da própria sociedade em si, de que é importante você comprar, porque você tem que comprar, porque aquele momento tem que ser o ovo. Né, e aí as pessoas se endividam, se acabam aí e não precisavam disso, né, se tivessem consciência desse fetichismo da mercadorias. Aí, só para a gente lembrar também dessa ideia de que as pessoas não se reconhecem na sua classe, né, tem aí um meme bem interessante, aí, olha só, as havaianas aí presas, né, no local que a gente guarda a bicicleta e presa com cadeado, e olha só o que diz lá. A classe média brasileira, quando alguém fala sobre achar grandes fortunas. Por que isso? Porque tem muita gente que é classe média, mas jura que faz parte da elite, jura que está na classe dominante. E aí a pessoa vai lá, passa num concurso, ganha lá 5 mil, 10 mil reais. Nossa, mas eu sou classe alta. Não, você é trabalhador, você faz parte da classe trabalhadora. Ah, mas eu ganho. Tá, você ganha mais do que a grande maioria. Mas se você perder o seu concurso, se você perder seu emprego, você vai ter dinheiro pro resto da vida? Você pode viver só de rendas? Não, né? Pois é, você é trabalhador. Isso é um dos exemplos, né? Tem vários aí pra gente pensar. O que mais? Aqui também para a gente ver a influência mesmo da mídia, né? A mídia constrói verdades, né? E constrói mentiras também. Né? Então vejam aqui dois ex-presidentes da República, há toda uma forma de apresentar um e apresentar o outro. Um outro exemplo também que é muito comum que a gente vê por exemplo, quando se mostra, quando se vai falar, por exemplo, de jovens, né, que cometeram algum delito e tal. Quando o jovem é negro, é meliante, é criminoso, mas ninguém nem sabe ainda, não foi nem julgado, mas já está dizendo que ele é criminoso. Agora, quando o jovem é branco, daí já é, né, daí é o jovem, daí é o estudante, né, daí ele nunca é o criminoso, ele só é suspeito. Então tudo isso mostra para a gente o quanto a nossa realidade, a gente tem que estar muito atento às informações que a gente recebe. Então cuidado aí, gente, cuidado com fake news e tal, porque muita gente não sabe que está sendo iludido. Né? Estão te contando uma história que não é real. Então tem que prestar atenção. E aí, gente, só para terminar também, só para a gente ter uma noção de que a ideologia também não vem só da mídia e tal, mas ela está no dia a dia. Né? Então, uma das ideias que mais fazem com que a gente não perceba o que acontece, na realidade, é essa ideia meritocrática de que, sabe, aquela ideia que vem lá dos Estados Unidos do self-made man. Ah, eu me fiz sozinho, então, o cara se lasca sozinho e tal, mas ele conseguiu vencer, o outro não vence porque não quer. Gente, não é assim, né? A gente sabe que tem toda uma estrutura social que dificulta muito para as pessoas que não têm os mesmos privilégios de quem sempre teve.
né? Não dá para comparar. Então, só para vocês verem, olha só algumas falas. Tem lá. João se mantém ativo aos 70 anos. Trabalha para ter renda extra. Com 70 anos, ninguém tinha que trabalhar, muito menos para ter renda extra. Se ele ainda tem que trabalhar para ter uma renda extra, porque ele já tem uma renda, provavelmente é aposentado, mas ele ainda tem que trabalhar mais ainda, não tem nada de bonito nisso. Ele está sendo cada vez mais explorado. Depois vem a Liana, mãe exemplar, tem 3 empregos para manter os filhos. Que isso, gente? Ninguém deveria ter que manter, para manter os seus filhos, deveria ter que ter 3 empregos. Não tem nada de bonito, não tem nada de, olha que lindo, que guerreira. Não, ela está sendo super explorada. Isso só acontece porque ela não ela não recebe de acordo com o que ela produz. Depois vem ali José, aos 8 anos, caminha 8 quilômetros por dia. Faça chuva, faça sol para ir para a escola. Gente, o direito à educação é para todos, né? A educação básica é para ser universal. Ninguém deveria ter que se esforçar. Imagine uma criança caminhar 8 quilômetros por dia para estudar. Isso é um absurdo. Não tem nada de bonito nisso. Não tem nada de correto nisso. A gente não tem que bater palma para isso. A gente tem que cobrar que isso não aconteça. Muito pelo contrário. Tá? E aí, né, a conclusão, e assim romantiza-se a desigualdade, vendendo-a como superação. Então a gente acha que a pessoa está se superando. Não, ela só está fazendo isso porque ela está muito, mas muito ferrada. E ela não deveria estar assim. E uma das formas dela não estar assim é ela perceber o que realmente acontece. Então é importante a gente estar sempre atento a essas questões. Ok, galera? E aqui, galera, então o link das imagens aí que a gente utilizou, né, nesses slides, aí se alguém tiver interesse, é só dar uma olhada. E com isso a gente finaliza. Então vimos aí que tem muita coisa para ser estudada sobre o Marx e tem muita coisa interessante, porque tem muita coisa que explica o mundo que a gente vive, né, para que a gente consiga pelo menos entender por que determinadas relações se dão. Né? Então é importante. E sem dúvida nenhuma o conceito de ideologia e alienação são fundamentais para isso. Ok? Então, até a próxima aula, gente. Agora terminamos definitivamente as aulas do Marx. Né? Já vimos vários conceitos. Vocês conseguiram ter uma ideia do quanto é extenso e valioso a teoria do Marx. Né? Então, só para a gente não esquecer, né, que tem muita gente que vai falar, o Marx está ultrapassado. Não está ultrapassado. Vocês viram que dá para a gente entender muita coisa, mas muita coisa das nossas relações atuais, né, que a gente está vivendo aí através da teoria do Marx. Né? Então não tem nada de ultrapassado. Né? Na verdade, nem ele, nenhum dos nossos clássicos aí. Né? A gente já viu a importância do Durkheim, agora vimos do Marx, vamos ver do Weber, vamos ver que não tem nada de ultrapassado. Ok, galera? Então, aí, um abraço para vocês, se cuidem, fiquem em casa, estudem, né? Assistam às aulas e entrem em contato se tiverem qualquer dúvida, tá bom? Um abraço, até mais, fui!